Ok, muito bem, minha gente. Aqui Frederico Carvalho, cumprimentando a todos, desejando a vocês uma ótima quarta-feira, 22 de julho de 2020, plena pandemia de Covid, mas nem por isso a gente fica mais triste, absolutamente. E nós vamos começar falando hoje sobre a questão dos professores e dos pais. Nós temos aqui três professoras que são mães de alunos em idade escolar e um professor que já passou dessa fase, já não está mais nessa fase de professor de crianças, né? De adolescentes, as filhas já são adultas, mas ele nem tanto. Bom, eu vou começar cumprimentando a gestora educacional e professora Alessandra Braga. Alessandra, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e aí, animada? Sim. Tá legal esse tempo de pandemia para quem trabalha em escola? Não, nem um pouco. Nem um pouco. E para quem é mãe? Também muito complicado. Também complicado, né? Tá chegando aí o Diogo Bonioli. Boa noite, pessoal. Valeu, Diogo Bonioli chegando aí. Deixa eu cumprimentar o rapaz da história, né? O rei da live, nesse caso, é o professor Marcos Aurélio Correia da Silva. Leiam tudo. E agora ele saiu. Caiu. Bom, enquanto isso, então, eu vou cumprimentar a professora de Geografia, que também é mãe de alunos, Mariana Dorvier. Olá. Mariana, tudo bem? Tudo bom, Frederico, Claudinha, Alessandra, Marco Aurélio. Boa noite aí a todos. Quem está assistindo também, boa noite. Beleza. Cláudia Salles, professora de português e professora de espanhol. Como vai, professora? Vou bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim, o rapaz da live. Marcos Aurélio, boa noite. Tudo bem? Ih, ele está só olhando. Ele está só olhando. Está com problema na internet lá, o Marco Aurélio. Diogo Bonioli, você está aí, você quer participar também desse grupo de professores, Diogo? Se você quiser, eu mando o convite para você. Mas é isso aí, minha gente. Bom, a Alessandra, eu acredito que para o professor já esteja difícil esse momento. O Gustavo Gil, de Minas Gerais também. Agora chegou o Marcos. Conseguiu. Marcos, boa noite, Marcos. Ih, tá ruim a internet do Marcos. De repente seria legal desligar o computador e ligar de novo. Bom, voltou. Voltou? Ô, Marcos, tudo bem? Ele meio volta, meio vai. Bom, vamos lá. Alessandra, para um professor já é extremamente difícil. E agora, para uma coordenadora, como é que é isso, acompanhar alunos, professores, pais numa plataforma, hein? Bom, todos foram pegos de surpresa nessa situação, né? E todos tiveram que aprender, né, do dia a dia, aprimorar o conhecimento. O que acontece? Para o professor, eu acho que está sendo mais complicado. No início, você escutava muito falar, o professor não está tendo trabalho, né? O trabalho do professor se multiplicou, né? Porque ele tem que gravar uma aula, ele tem que prestar atenção à questão da internet, se a internet está boa, né? Se tem ruídos por perto, né? E preparar toda aquela sua aula para postar para o aluno, né? E tem aquela questão também do aluno, às vezes, ter acesso, outro dia a internet não está boa, não tem um acesso, ter um acompanhamento em casa, né? Porque precisa do acompanhamento em casa do responsável, e os responsáveis, por sua vez, também estão trabalhando em casa, né? Tem a questão dos responsáveis que estão tendo que dividir o computador com seus filhos, né? Estão tendo uma hora eles estão trabalhando e uma hora tem que passar o computador para os seus filhos. Então, o trabalho aumentou, no geral, para todos, né? Na parte da coordenação,
ajustar tudo isso, né? Ter o contato com os pais, ter o contato com os alunos, ter o contato com os professores na hora que tem um problema numa determinada plataforma, né? Então, o trabalho de todos acabou aumentando. Mas é necessário que todos estejam juntos para ter o melhor desempenho, né? Então, essa questão, uma vez que eu conversei até com os pais, antes o professor ele tinha o quê? Ele ia ao quadro, corrigia uma atividade. Agora são o quê? Milhares de e-mails, né? Então, cada aluno vai mandando um e-mail. Ainda mais aquele professor que trabalha em várias escolas, né? Ele tem aqueles e-mails, cada dia tem que abrir um e-mail de uma escola para poder fazer a correção de todas as atividades, né? O trabalho, então, aumentou demais, né? Para todos os lados. Marco Aurélio, você não tem mais filhas em idade escolar, mas acontece que você trabalha com uma realidade um tanto quanto diferente, que é a realidade de concursos. Como é dar aula para alunos de concurso online? Para ser sincero, na realidade, está parado. Eu estou parado até porque muitos concursos foram cancelados, muitos estão à espera, digamos assim, de um edital, né? E, digamos assim, a área de concurso público está bem fraca, o que é ruim para a gente, né? Sim, claro. Para todo mundo é complicado. Digamos assim, em termos financeiros, está tendo assim, um decréscimo na renda considerável, né? Porque da nossa composição vem dessas aulas que a gente trabalha por fora. Né? E aí é meio complicado. Mas dá para levar. Mariana, você trabalha com geografia e, normalmente, as pessoas têm um certo interesse por geografia, porque é algo que está sempre dinâmico. Antigamente, a geografia era só a geografia espacial, a geografia que você... Como é que eu vou dizer? Muito mais pensando em mapas, muito mais política, eu diria assim. E hoje a geografia política é diferente. É uma outra visão, a economia é muito importante na geografia, a geografia deu um boom. Você sente que houve decréscimo do interesse agora com a pandemia ou com as coisas que acontecem no país, as pessoas estão mais interessadas na sua matéria? Não, acho que não só na minha matéria, essa questão do decréscimo, né, das pessoas estarem mais envolvidas ou não, é porque tudo aconteceu muito de repente, ninguém estava preparado, né? Ninguém tinha um manual para a pandemia. Então, no caso, foi tudo modificado. As aulas virtuais, né, terem vindo, né, por completo, porque muitos já tinham a realidade da aula virtual, porém não 100% como está sendo hoje. Né? Então, toda essa problemática que a Lê comentou, né, dos pais estarem juntos, né, ao mesmo tempo trabalhando de casa, né, com home office, e ao mesmo tempo tendo que ajudar as crianças, né, tudo isso gera uma problemática muito grande, não só com a disciplina de geografia, como várias outras. Ô, Cláudia, você é professora e trabalha, inclusive, com o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, que é justamente a preparação para Enem, para vestibulares. Mas você é mãe de uma criança pequena, né? É mãe de um menino pequeno ainda. Como é se dividir entre trabalhar com os adolescentes enquanto profissional e trabalhar com um garotinho como mãe? Eu estou me redescobrindo, né? Me descobrindo. É tudo novo para mim. O Bento, ele está sentindo muita falta da escola, muita. Ele fala todos os dias da escola. É uma dedicação intensa, tanto com os alunos, que a gente não quer deixar faltar nada, né? Principalmente questão de conteúdo. E também não pode deixar faltar nada para a criança, né? Porque ela está super ansiosa, ela quer atenção 24 horas, né? Então, eu estou tentando, dos dois lados, não deixar faltar em nenhum. Tá todo mundo tentando, né? Tá todo mundo tentando, mas tudo feito com muito amor, sabe? Muita dedicação. É verdade. De todos os lados, para não deixar faltar em nada, sabe?
O Diogo Boniori, psicólogo, está aqui dando boa noite a todo mundo. O Júnior Santos também já está aqui cumprimentando todos também. Gustavo Gilste Martins, lá de Belo Horizonte, também cumprimentando a gente. Rita Jesus está dizendo aqui, Mariana linda. Ó, É linda mesmo. a sua câmera não foi, Mariana. O Adalberto Monteiro Rodrigues cumprimentando, boa noite. O Carlos Tarifa, lá de Mato Grosso do Sul, também, boa noite, Tarifa. Ivana Dorvier, deve ser coincidência o sobrenome. Boa noite a todos, professora Mariana. E deu um beijo para a professora Mariana. Professora Rita Marcondes está aqui, boa noite, meus amigos, boa noite, professora. Rita Jesus já cumprimentando o que a Mariana falou aqui. Verdade, Mariana. O Carlos Tarifa, ele diz aqui, se tiver a ajuda da Secretaria de Estado, os professores poderão atribuir suas tarefas, preparando as aulas. Eu pergunto àqueles alunos que rejeitam as atividades do professor, o que fazer? Isso não acontece, Alessandra? Não. Acontece. Às vezes... Tarifa foi certinho, né? Tem hora que tem que dar puxão de orelha virtual. Tem. Como é que faz isso aí? Conta pra mim. É porque eles estão meio perdidos até então, né? Eles também estão aprendendo precisam de uma orientação. como nós. Isso. Então, a questão é essa. Eles precisam de uma orientação, então eu os chamo pelo WhatsApp para poder conversar e falar das atividades que estão faltando, ser entregues, né? O que eles precisam fazer para concluir tudo. Seu telefone virou telefone público, né? Muito. Não para um minuto. Muitos grupos de alunos. Em certos momentos, assim, em relação à não participação de alguns, sabemos que muitos têm extrema dificuldade, né? A questão de internet e tal. Conforme eu falei, já recebi de outros lugares onde eu trabalho fotos, né? A professora tirou foto do caderninho dando para mandar. Mas, às vezes, também rola aquela preguiça, né, Alessandra? Às vezes o aluno está em casa, você manda. E ficamos aqui pensando no exercício legal, independente do livro, né? Você sabe que ele mexe, eu mando assim, coisinha à parte. E ficamos aqui horas pesquisando, para ser sincero, minha mão está doendo de tanto ficar teclando aqui essa coisinha aqui, esse mouse. Ontem eu estava elaborando o simulado, né? Então, só pesquisando aqui textos, né? Para botar um texto legal, que eu botei 2 músicas, você já viu, certamente, né? Então, você leva assim, um tempão pesquisando e tal. O difícil da prova não é fazer a questão, é você encontrar um texto adequado, com uma mensagem bonita, um linguajar bem legal. Eu tenho certeza que os 2 que eu mandei foram bem legais, né? Depois a garotada vai ouvir as músicas, melhor dizendo, e eles vão ficar apaixonados, porque são 2 músicas que tocam lá no fundo, né? Aí o carinho, eu não falo que tudo é feito com muito carinho. O que, Cláudia? Fala. Aí o carinho que ele teve, eu não disse que todo mundo está trabalhando com muito carinho, gente. Tem percebido, todo mundo realmente, e tem muita gente que infelizmente não reconhece. A Dalva Lúcia, dona Dalva, olha aí, ela aí. Boa noite, corpo docente do Colégio Nossa Senhora das Dores. Beleza, hein? Guilherme Dorvier, também não sei se você conhece, Mariana. Tá dando boa noite. Nepotismo. É nepotismo, né? Família toda. Família toda. Gente, só foram 2, gente. Pô, família só tem 2. Mas, então, a gente percebe isso, né? Tem sido bastante difícil, às vezes, acompanhar. Agora, eu queria, já perguntei isso à Cláudia, eu queria saber da Mariana. Ela tem 2 filhas em idade escolar, não é isso? Não, 2 não, tem 3. Não, o Guilherme também está que série? Ensino médio, 2º ano. É? Então, super desafio. Me conta, um no ensino médio, a outra no... Que série? A segunda? 4º ano. 4º ano e a terceira?
Alfabetização. Poxa, mãe do céu. Como é que é essa luta, Mariana? Olha, ensino médio, de certa... Assim, os três, eu posso dizer que são maravilhosos. Então, já é um alívio, já ajuda bastante. Né? Assim, o Guilherme é disciplinado com essas questões de envio, de e-mail, mas a maioria, né, dos adolescentes estavam muito acostumados a utilizar a internet em jogos, em redes sociais, e aí, por esse fato, né, de aulas aí o tempo inteiro, tudo online, tudo, né, pela internet, aconteceu dele começar, né, a utilizar muito e-mail, enviar arquivo, anexar foto, coisa que não tinha, né, não se fazia muito antes. Certo. Mas ele segue os prazos direitinho, faz o simulado, né? Ele é bem certinho quanto a isso. A Bianca também, super tranquila, no caso, se adaptou mais ao computador, né? Horários para entrar. Agora, a alfabetização, não desmerecendo as outras séries, né? É que é mais preocupante, pelo menos para mim, né? Porque a alfabetização, ao meu ver, é a base, né? E ela já é difícil por si só. E nessa situação toda, você imagina uma criança de 6 anos, que é a idade da Luísa, né, tendo que ficar em frente a uma tela de computador, e ela é bem tímida, então no início ela não queria, né, às vezes chorava, mesmo a tia Márcia sendo maravilhosa, né, e tendo toda a paciência, todo o cuidado, mas ela colocava o dedinho na câmera, né, ficava se escondendo. Aí eu ia conversando, que ia ver uma amiguinha, vamos conversar com um amigo. Mas é diferente, né? E, nossa, fazer leitura, tomar leitura, né, desse modo, né, é um desafio muito grande. Mas hoje ela já liga o computador, ela põe a senha para entrar, ela consegue ir lá no Gmail, que ela já sabe a cartinha, ela não tem a leitura, né, da escrita, das familhinhas certinha, completa mas já ainda. associou. Isso, mas sabe a questão das imagens, ela vai, né, pelas imagens e vai entrando certinho e faz todas as atividades, mas é complicado, foi o que a Lê falou, chuva de e-mails, né, no caso, como professora, e aí todo dia entrando em diversos e-mails, porque não é só um, né, por turma, plataformas diferentes, né, porque em uma escola é um tipo de plataforma, na outra, né, já muda totalmente. É um desafio, mas que está todo mundo passando, né? Está todo mundo aprendendo e atuando com o carro andando, vamos dizer assim. A gente está aprendendo, trocando pneu com o carro andando. Isso. Olha que eu não sei nem trocar pneu, né? Mas tudo bem. Mas Paulinho sabe. Alessandra, no seu caso, é filha adolescente. Você já tem um monte de filhos alunos, tem alguns filhos professores e tem a sua filha adolescente. Como é que é? Tá mole isso aí? Tá bom para você? Quer mais? Não. Você até teria outros filhos? Quer mais não? Para poder complementar? Como é que seria? Não, teria. Estou morrendo de saudade dos meus filhos, tá? Morrendo de saudade das crianças. Até que minha filha não me dá trabalho nessa questão, né? Ela realiza as atividades dela, não tem problema nenhum. Como a Mariana falou, todos nós aprendemos. As crianças estavam acostumadas com o celular para jogo, né? E tiveram que aprender a usar o Word, a escanear um documento, a enviar por e-mail, né? No início eles não sabiam, alguns não sabiam, perguntavam como fazer, utilizar a plataforma. Eu explicava no grupo dos alunos, né? Então está sendo um aprendizado para todos, né? Todos estão tendo que aprender. Professores tiveram que entrar no treinamento, a gente teve que, assim, programas, aplicativos que eu pensava que eu teria até que fazer um curso para aprender, né? Acabei aprendendo na marra, né? Porque teve que utilizar aquilo, então você vai mexendo, você acaba aprendendo. Então, o quê? Todos tiveram um grande aprendizado, né? Tanto as crianças, como os professores, como coordenação, direção de escola,
todos estão aprendendo no dia a dia, porque foi uma mudança radical. Entendi. Realmente eu recebo isso. Agora, eu queria uma outra visão de vocês, porque, aproveitando que o Guilherme Dorvier já disse aqui para a gente o seguinte, ó, ensino médio, prova e trabalho todo dia. Olha aí o Guilherme. A professora e também radiologista, professora de radiologia, coordenadora de radiologia, professora Aline Serra está aqui. Boa noite, queridos, parabéns pela live. Muito obrigado, né? Vou botar aqui o que a Dalva Lúcia escreveu. Boa noite, corpo docente do Colégio Nossa Senhora das Dores. E a Rita de Jesus colocou, rindo aqui, do que foi comentado. Fazendo coraçãozinho, né, Mariana? Tá bom. Bom. Mas, dentro dessa situação toda que a gente vive, que a gente passa, a gente também tem o outro lado, a aceitação do aluno. A gente sabe que, para a gente se adaptar, para muitos de nós, essa adaptação foi um tanto quanto dolorosa, porque quebra de paradigmas não acontece assim de uma hora para outra. Você tem que ter coragem para enfrentar. E nós tivemos que ter coragem. Nós, professores, nós, profissionais, nós, pessoas, nós, em qualquer situação, tivemos que ter coragem para nos adaptar a certas coisas. O simples fato da gente sair com máscara o tempo todo, alguns de luva, evitando uma bermuda e colocando uma calça, uma manga comprida, sei lá, para poder se defender, sair pouco de casa, viver de uma forma mais caseira, tudo isso é desafio. Para a gente é muito desafiador, para as crianças, então, e adolescentes. Adolescente, então, ele morre sentindo falta dos amigos, morre sentindo falta do espaço, porque está preso ali e toda hora os pais têm que ficar chamando atenção, têm que mostrar, têm que ensinar. E eu queria saber de vocês, tá? E eu vou começar, se vocês me permitirem, pela professora Cláudia Salles, que trabalha com um leque muito grande de turmas, né? Professora Cláudia, como é que a senhora está percebendo o empenho do adolescente no trabalho executado para o seu futuro num momento desse de pandemia? Como que nós já falamos, né? Tem alunos que estão se dedicando, você vê que está realmente tentando. Tem aqueles que esquecem, tem aqueles com dificuldade, que você sabe realmente, que só tem um computador em casa, que tem que dividir, né? E mesmo assim, você às vezes entrega atrasado, tenta se justificar, mas você vê o empenho, você vê tentando, né? Uhum. É aquilo, tem aluno que realmente... Tem aluno que tem suas dificuldades e tem a minoria, né, que esquece. Mas, na maioria, eu vejo que eles estão tentando, eles estão compreendendo, eles estão tentando também, pelo menos a maioria comigo, ter uma intimidade, uma boa relação, compreensão da gente, né, ter compreensão com eles e deles com a gente. Os alunos falando, né? Entendi. E você, Mariana, que também trabalha com uma gama bastante grande de turmas, de séries diferentes, como é que você vê isso? Você concorda com a Cláudia ou tem casos assim especiais que você acredita que tenha que destacar? Não, concordo também. E outra questão que é bom, né, que seja citada é a questão do emocional, não só da criança, do adolescente, como do adulto, né? Está todo mundo numa situação nunca antes vivida, e aí, de repente, né, o João responde de um jeito, o Pedro de outro, né? Cada ser humano é único, então, muitos, de repente, que não estão acompanhando, não só pela questão da internet, ou por não ter um ambiente tranquilo, porque você imagina você ter que todos os dias ter um ambiente tranquilo, né, para aquele aluno realmente focar nos estudos. E, de repente, todo mundo em casa, todo mundo confinado. Como esse aluno vai ter essa tranquilidade diariamente, né, de ficar, né, acompanhando as atividades?
E a questão do emocional, né? Muitos ficam, né, tristes em determinados momentos, e aí depois seguem em frente, pensa positivo. Aí o papel da família, né, nos ajudar aí, eu estou falando agora também como docente, de observar essa criança, observar esse adolescente, né, e estar ali junto com ele, dizendo que vai melhorar, que vai passar, dando esse apoio. O Carlos Tarifa está colocando aqui, e eu vou deixar livre para vocês. Hoje em dia, 70% dos alunos não têm ainda internet ou energia elétrica. Esses alunos vão na cidade a cada 20 dias, porque essa é a situação de Brasil. Isso acontece mesmo. O que esses alunos poderão fazer? Ou o que as escolas ou professores poderão fazer por eles? É a pergunta do Carlos Tarifa, e tem muito a ver com a realidade perto dele, que ele é do Mato Grosso do Sul. Então, muita coisa ele acompanha de uma certa forma. Ô Frederico, permita-me. Claro. O que acontece? Há pouco eu falei em relação assim, a certos alunos de determinadas instituições, né, cujo poder aquisitivo é, óbvio, bem pífio, né? E eles não têm acesso à internet, muitos não têm aparelho celular. E o que a escola está fazendo? Né? Ela chama o aluno, ou alguém vai à casa desse aluno, fotografa o caderninho da criança, aí isso é mandado para o professor via Zap, e aí nós vamos, assim, pegar aquele trabalhinho e deixar lá arquivadinho para uma possível avaliação. Mas realmente é complicado, não é tão simples assim. Mesmo aqui no centro, né, recebemos assim, às vezes, poxa, professor, desculpa, estava sem computador, papai estava usando isso, aquilo. Né? A Alessandra sabe muito bem, ela está o dia inteiro lidando com isso, né, que às vezes é um computador só para a família, às vezes o computador dá problema. Eu estou com o computador aqui que estou querendo tocar uma tecla ou outra, mas não posso sair de casa, né? Só com extrema necessidade. Mas em relação ao seu caso, que realmente é muito complicado. Mas pode ter certeza de que tanto os professores quanto as escolas buscarão uma solução sempre favorável, né, para esse aluno. Em hipótese alguma, ele pode ser prejudicado. Né? Isso daí tenho certeza que o nosso empenho, né, poucas pessoas conhecem ou sabem do nosso sacrifício, que já foi dito aqui pela Alessandra, né, o que tivemos que aprender e nos reinventarmos, né? Porque é manhã, tarde, noite, porque a pessoa só olha o que foi postado, mas às vezes a pessoa não vê o que a gente ficou sentado aqui o dia inteiro, pesquisando, trabalhando, olha isso, olha aquilo, né? Porque não é assim, o professor postou uma tarefa. Houve um caso aí, né, professora Alessandra, aqui, em algum lugar, alguns alunos falam, poxa, professor, o senhor está postando matéria todo dia, nem é seu dia. Isso acontece também, às vezes o professor está cansado, está muito assoberbado, e ele acaba mandando, mas pelo menos ele pecou pelo excesso, não pela falta. Né? Enfim, e realmente é uma situação muito crítica. Né? É muito triste, assim, dói, quando você assim, percebe que aquela criança não tem acesso, mas, bem, nós vamos compensar de um jeito ou de outro. No prejuízo, esse aluno não vai ficar. Pode ter certeza. Nós, professores, vamos fazer isso. Todos os professores. Nós faremos isso. Algum comentário mais? O Fábio Hartmann, lá do Sintonia Fina e do Sintonia Cultural, está cumprimentando a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Hartmann. Deus te proteja. O Gustavo Gilste Martins, lá de Belo Horizonte. Estimados professores, é com muita admiração e carinho que gostaria de expressar meu agradecimento por tudo que vocês fazem por estas crianças e pela dedicação que depositam em suas aulas. Profissionais como vocês sempre terão minha gratidão e meu respeito. Olha a beleza de Belo Horizonte chegando aqui para a gente. Nossa ex-secretária, eterna secretária de Educação do município de São Gonçalo, professora Regina Silva, está cumprimentando. Boa noite, professora Regina Silva. É um prazer ter a senhora com a gente. Beleza. Que maravilha, hein? Só gente boa assistindo essa live, hein? Meu Deus do céu. Agora, Alessandra, eu vou a você. Você tem mais esse contato. E a reação dos pais? Porque há pais que entendem perfeitamente bem toda a situação que existe. Mas a gente sabe que a imprensa, ela não está passando tudo, ela passa aquilo que, homeopaticamente, conforme interessa.
Então diz assim, as aulas vão recomeçar. Aí todo mundo vai ver, as aulas vão recomeçar. Disse o vereador fulano de tal, lá da cidade. Então, quer dizer, aí fica todo mundo pensando, as aulas vão começar. Não é bem assim, tem que ler tudo. Porque agora o conselho não vai autorizar as aulas por internet. Pronto. Todo mundo vai em cima da escola perguntando que o conselho não vai autorizar as aulas via internet. Alessandra, conta para mim, como é que é a reação dos pais com relação à situação da aula online? Não falo aula ao vivo, eu falo aula online. Tem alguém com som aí no fundo? Está escutando? Estou. Só não. Fala, Alessandra. Não, que o telefone está cortando. O que acontece? Está baixinho. Ficou baixinho. Existe uma insegurança das crianças, né? Uma preocupação, e os pais também ficam ansiosos com essa situação, né? Da aula online, se a criança está aprendendo, se ele está adquirindo todo aquele conhecimento, né? Não é a mesma coisa do aprendizado com o professor em sala de aula, com certeza, né? Mas com a dedicação, eles realizando as atividades, né? E assistindo as matérias, os conteúdos passados pelos professores, tem como caminhar, tá? Mas assim, a insegurança é muito grande, né? Aquela questão, será que meu filho está aprendendo? Né? Será que meu filho está sendo prejudicado? Como eu sempre converso com eles, ninguém estava preparado para isso. Né? Não tem como substituir o professor na sala de aula, né? Mas acaba ocorrendo o aprendizado, sim. Tá? Alguns com um pouco mais de dificuldades, outros vão saindo muito bem. Né? Mas existe essa grande insegurança por parte dos responsáveis. Né? Perfeito. Você vê, quando a gente fala em educação, muita gente se interessa, mas muita gente não dá a mínima. Porque, por exemplo, o Júnior Santos está dizendo o seguinte, a discussão de assuntos em sala de aula é uma coisa natural, que acontece e é fundamental para o aprendizado. Acredito que muitos alunos estejam perdendo isso e sentindo a falta desse aprendizado em sala de aula. É o que coloca aqui o Júnior. Eu tenho sentido isso também. Muita gente tem sentido falta do contato pessoal, contato com os professores. Tanto que o próprio Marco Aurélio, numa conversa que teve comigo, ele já teve casos de alunos chorarem quando puderam se ver via internet mesmo. Tem uma professora da alfabetização, primeiro ano do fundamental, que também comentou isso, que quando eles se viram, teve gente que chorou ao ver os colegas. Então, quer dizer, isso realmente dá uma diferença, né? Isso realmente dá uma diferença. Tem alguns que falam que não querem mais feriado. Quando voltar, nunca mais vão pedir feriados, que estão com saudade da escola. Acho que nunca mais vão reclamar da escola. Das aulas, É verdade. Acho que nunca mais vão reclamar de ir para a escola, ter que acordar cedo. Vão agradecer a Deus. Hoje é dia de ir para a aula. Né? Meu filho, hoje é sábado. Não, eu tenho. Não. Eu quero reposição. Bota aula sábado, bota aula domingo. Ótimo, estaremos aqui. Né? Vocês acham muitos professores têm fala. Uma responsabilidade também afetiva, né? Eu falo pelo Bento. Esses dias ele começou a rezar antes de dormir e ele falou assim, mamãe, vou rezar para o coronavírus acabar, tá? E porque eu tô com muita vontade de abraçar minha tia. E eu senti o olhinho cheio d'água, sabe? Porque o amor, né? Então eles estão sentindo muita falta. A educação infantil, né, no caso dele, o que a tia fala, a professora fala, é lei, né? Às vezes eu falo assim, filho, vamos fazer assim. Não. Não foi assim que a minha tia me ensinou. Eu falei, tá bom, então tá. Né? Vamos fazer como a tia, o que ela falou, tá falado. E aí você vê o carinho, né? Não só dos pequenos,
mas dos grandes também, dos maiores, dos mais velhos. O carinho com o professor, essa falta, né, que o professor, de forma afetiva, faz. É verdade. São exemplos, né? Quem fala, um rapaz, eu ia anotar o nome dele aqui, acabei não anotando, em relação à questão da sala de aula, né, a questão da discussão e tal. De fato... Júnior Santos. Então, isso é, de fato, extremamente importante, né? Porque em sala de aula é coisa totalmente diferente. Você chega, você provoca um aluno, né? Às vezes é até com uma brincadeira sem graça, que aquilo não é uma brincadeira, né? É simplesmente um motezinho para você buscar, né, naquele aluno uma reação X, né? Para você buscar uma discussão, né? Porque hoje em dia poucos têm essa chance de realmente de vir expor o que está pensando, do que estão pensando, do que realmente que eles possam se situar diante de uma realidade, né? E nada melhor do que a sala de aula. Então, quantas vezes você está explicando alguma coisa, você acha que explicou tudo direitinho, aí a criança fala, professor, não consegui entender. E você busca outros mecanismos ali imediatamente para sanar essa dúvida da criança, né? E eu creio que não vou falar por todos nós, o quanto estamos sentindo também falta da sala de aula, né? Esse contato com as crianças, né? Nossas brincadeiras, nossas implicâncias, aquelas carinhas de entendi, não entendi, estou assustado, explica de novo, né? Aquelas reações todas, e isso realmente nos deixa estamos muito entristecidos com a ausência dessas crianças, podem ter certeza disso. Muito bem. O Sérgio Toledo já cumprimentou, né? Boa noite. Está aí o herdeiro, ó. Minha mulher que fica assim, o meu herdeiro chegando, olha aí, o Frederico Oliveira Carvalho. Boa noite também. Esse aí não sou eu, esse aí é ele. Doutor Adir Martins, boa noite, beleza. Fábio Hartmann retornando aqui, boa noite. Que beleza, todo mundo chegando aqui, cumprimentando. Agora, eu queria de vocês o seguinte, queria que vocês contassem, claro, sem dizer nomes, mas de pessoas, ou casos típicos, aí, em casos interessantes que aconteceram com vocês, como professores, nesse momento da pandemia, dentro desse papo de estar com os alunos, computador e tal, o que aconteceu de interessante? Vão pensando aí, que eu vou chamar vocês. O Sérgio Toledo diz aqui, Frederico, qual a normativa aplicada para regulamentar o ensino online pela Secretaria de Educação? Nesse caso, o Sérgio, foram 2 pareceres do Conselho Nacional de Educação e um parecer do Conselho Estadual de Educação. Tá? O parecer 5 e parecer 9 do Conselho Nacional e o parecer 376 do Conselho Estadual. Tá? É oficial. O Júnior Santos diz aqui, isso mesmo, professor Marcos, a ausência de todas essas coisas fazem a diferença no aprendizado e no interesse em aprender também. Regina Silva, professora Regina, com absoluta certeza, o convívio na comunidade escolar é fundamental, porém é imprescindível a volta das aulas com total segurança. Isso é uma realidade, professora Regina. Bom, e agora? Me conta... Socorro Moreira também aqui entrando nesse momento, dando boa noite, Socorro. E agora, casos ou causos típicos de alguma coisa interessante que aconteceu nessas aulas, nesse momento de pandemia. Quem vai começar? Não, eu diria que está diferencial, né? Um diferencial é que antes eles sempre foram de nos abraçar, ainda mais sexto ano, eu também pego o sexto ano, e é uma turma, né, muito afetiva, né, que sempre leva bilhetinhos, eu tenho números, desenhos, cartinhas, e que agora isso mudou, né, porque não estamos mais juntos, mas aí eles arrumaram, né, um novo meio, que é por meio dos e-mails e por meio da plataforma. E eles colocam, né, eles desabafam,
e dizem, ai, tô morrendo de saudade, não aguento mais ficar em casa, por favor, tia, quero voltar. São lindos, né? Um novo formato aí para que eles se expressem. Vocês conhecem o Caio Barcelos? Conheço. Boa noite para todo mundo, ó. Caio Tá Barcelos. vendo? Boa noite. Cidade escolar também, cheio de atividades. Também. Menino aplicado. Isso aí. Bom, então, a Ariana já deu a opinião dela. Quem mais vai colocar? Alguma coisa que tenha sido engraçada, que seja interessante, que seja chamativa. Não faz muito tempo, a Alessandra chegou e falou, Marco Aurélio, ex-alunos teus, né, de uma turma X, estão com saudade, estão pedindo para você mandar alguma mensagem, né, para eles. E eu confesso que aquilo me deixou assim, bem emocionado. Amoleceu o coração do velho. É isso aí, né? A gente faz papel de durão, mas se bobear... né? Enfim, mas aí fiquei pensando em um belo dia, aí consegui uma mensagem linda, uma música, né, maravilhosa, um show espetacular, e mandei a mensagem, mandei a tal música. E daí a pouco choveram mensagens. Pô, Marcão, né? Que apesar do meu tamanho, eles chamam de Marcão. Não sei por quê. Ele é, Mariana. Das duas estarem rindo aí, tá? Você... Hã? Mariana, o que ele é? Eu sou o tamanho não sei. Pois bem, aí. Então, eu mandei assim, e logo a seguir comecei a receber as mensagens, né? Obviamente, daquelas coisinhas carinhosas. Poxa, Marcão, que legal, foi bom. Agora, eu não sei se melhorou ou piorou, a saudade é muito grande. Porque, né, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, vem mensagens assim, bem legais, e nós nos tornamos assim, muito mais emotivos do que já somos. Né? E agora, recentemente... Eu estou vendo a Cláudia quase chorar. A questão eu estou emocionada. A questão de lançamento de nota, correria, né? Aí você vê o aluno que mandou, que não mandou trabalho, são aqui 3.000 e tantas mensagens, e-mails, né? Aí você joga no grupo A, grupo B, escola tal, escola não sei o quê, e obviamente sempre acaba escapando. Aí uma aluna, por sinal excelente, né? Como todos os outros, mas aí essa menina, eu equivocadamente lancei a média bem abaixo da capacidade dela. Ela, professor, o senhor poderia me explicar o que aconteceu, não sei o que, coisa. Eu falei, olha só, eu vou rever, né, e vou dar uma pesquisada aqui. Então, o que acontece? Eu, de fato, não tinha conferido os trabalhos que ela entregou, tudo certinho e tal. E aí, obviamente... Coordenadora. Não, a coordenadora já sabe. Ela já sabe. Ela sabe de tudo. Né? Olha! Então, aí mandei, alterei a notinha dela e tal. E aí, na realidade, eu mandei quase que uma bíblia para ela, pedindo desculpa pelo, né, o transtorno que eu causei e tal, não sei o quê. E aí, depois ela me manda uma mensagem assim de muitas linhas, falando assim que o quanto ela ficou feliz e satisfeita pela resposta e sabendo da nossa dedicação, o carinho, né, que os professores têm pelas turmas. E ela falou que, quem sabe, né? Se Deus quiser, ela vai seguir o exemplo e ela pode trilhar o caminho do magistério. Aí eu fiquei um pouquinho satisfeito com isso. Né? E uma outra situação é que alguém falou, não sei como, né, Alessandra? Você procura saber quem foi? Esse professor está postando matéria demais. Você é um malvado. Mas eu sou. E eles sabem o seguinte, quando eu estou em sala, passando exercício, né, eu dito, porque no quadro demora a copiar, o que seria, né, feito em 5 minutos, pode levar uma aula copiando. Então, eu dito, aí vai todo mundo... E nós temos um acordo. Aquele aluno que fala, chega, acabou, tá bom, para cada caso desse eu passo mais 10. Para Marco Aurélio, mais 10. Mas aí, assim, eu começo a digitar e falo, pô, Marco Aurélio, tá show, passa mais 10, mais 20, aí eu paro no tempo normal. Então, são essas curiosidades, assim, de garotada boa demais. Graças a Deus. Eu faço mais bagunça do que eles. Apaixonado.
pelo magistério. É o que a professora Regina Silva estava falando, né? Ela está aqui. Marco Aurélio, esse é o compromisso com a educação. Né? Ficou Marcão, virou Marcão. Pois é. O Gustavo está aplaudindo aqui também, e a gente vai ficando contente em ver essas coisas, ouvir essas coisas. Agora, eu vou fazer uma live, eu estou para convidar algumas pessoas que tinham muita dificuldade com o computador, até para chamar a professora Ana Biso, a professora Rita Marcondes, sabe? Olha, tá só fazendo propaganda de alguma coisa aí? Maravilhosas, maravilhosas. Pois é. Mas, então, porque elas se reinventaram assim de uma forma absurda. A professora Márcia Maria também, sabe, que trabalha com alfabetização, com meu Deus, o primeiro ano. As irmãs. Primeiro ano. As irmãs. Primeiro ano. Tá? A irmã Lucilene, irmã Deisiane, irmã Ana, irmã Catiane, irmã Gardênia. Meu Deus! Tá? Elas estão mandando ver, arrebentando. Eu estou recebendo lives Verdade. do colégio lá em Eusébio, no Ceará. Tá? Diariamente elas estão me mandando, a irmã Araceli, irmã Kelly, irmã Edneide, estão trabalhando. Gente, as irmãs estão parecendo artistas de talk show, apresentação, estão ótimas nisso, né? Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, porque vocês também tiveram que se adaptar. Vocês acham que a experiência que vocês já acumulavam com informática, e todos vocês já tinham alguma, né, pelo menos vocês que estão aqui comigo hoje, vocês acham que aprenderam mais ou vocês acreditavam que sabiam, não sabiam nada e passaram a saber agora? Não, eu acho que essa parte aí de documentação, de e-mail, de anexos, isso aí acho que, né, bem tranquilo, bem normal aí na vida, no caso dos adultos. A questão de gravação de aulas, né, de edição, isso para mim, né, é que não era, né, cotidiano, né, questão de preocupação com áudio, preocupação com iluminação. Então, isso aí, pelo menos para mim, que foi um diferencial, né? Também fui aprendendo, né, junto com tudo acontecendo. Olha, eu acabei de receber agora a mensagem da professora Ana Biso, tá? E ela já vai topar, já topou o fato de fazer uma live aqui com a gente também, de quem está começando com a dificuldade do zero. Quem mais vai falar sobre isso? E não, caiu aprendizado. Oi, Frederico. Oi, fala. Realmente o aprendizado foi muito grande, né? Todos nós tivemos que aprender, e como a Mariana falou, essa questão de vídeo, gravação, nós não estávamos acostumados com isso. Nós estávamos acostumados com o Word, preparar uma prova e enviar por e-mail. Agora, gravação de aula, né, trabalhar com planilhas, trabalhar nas plataformas, todos tiveram que aprender de uma forma assim, bem rápida, né? Porque teve o período, paramos de repente, os professores tiveram que se preparar para logo depois estarem numa plataforma ensinando os alunos. Né? Então, foi assim, uma coisa muito rápida para todos, um grande aprendizado. Em menos de uma semana. Com certeza. Menos de uma semana, me lembro bem. O Paulo Moço entrou aqui também, ele está aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, um abraço para você, tudo de bom, obrigado por estar acompanhando a gente. Você tem alguma coisa assim, Cláudia? Como é que foi para você, tá? Apesar de você já ter nascido na geração da informática, né? Você nasceu o quê? Em 2004, 2005?
Por perto, né? Por perto. Mas, então, como é que foi para você essa adaptação de uma professora eminentemente de sala de aula, trocar completamente a forma de trabalhar, ainda mais que precisa ouvir pronúncia, precisa ver escrita? Como é que foi? Foi choro. Foi desespero. E olha, a Regina Silva está dizendo aqui, tem que me retirar, mas parabéns pelo compromisso e zelo para nossas crianças. Parabéns a todos. Parabéns a você também, Regina, que foi uma excelente secretária e uma excelente professora. Todos nós gostamos de você. Mas fala, Cláudia. Foi um desespero. Por mais ser novinha, né? Que nem sido em 2004, mas não sabia nada. Não conhecia nada. Várias vezes eu falei, Alessandra, pelo amor de Deus, Alessandra, um desespero. Às vezes eu mandava mensagem para Mari também, né, Mari? Ai, me ajuda aqui, Mari, me ajuda ali, né? Aquele desespero todo, mas a gente foi aprendendo. E é muito diferente, né? Principalmente que eu gosto muito de fazer roda, né? Conversar, fazer trabalhos, né? Fazer muitos trabalhos, eu gosto de ouvir eles falando, né? Espanhol, principalmente. Então foi uma mudança, né? Bem grande, mas assim, a gente está conseguindo. Em questão de mexer, eu ainda estou aprendendo. Foi um desespero, porque meu computador tá horrível. O Marco Aurélio até falou que o dele tá ruim, né? Também o meu tá horrível. Um desespero só, mas a gente vai se reinventando. Às vezes eu falo assim, Ale, eu tive uma ideia, eu quero botar esse trabalho aqui, eu quero fazer isso aqui, que eu quero ouvir eles falando ali, e a gente vai tentando se encaixar aí no que dá, no que pode, no que a gente consegue. Também para facilitar eles, né? Porque a gente também tem que entender o lado deles lá. Dos pais, que às vezes numa casa tem um computador e tem mais de um filho, às vezes o pai, naquele único computador, trabalha o dia inteiro. A gente vai tentando. E agora... Alessandra sabe o meu desespero com esse computador aqui, né, Alessandra? A Alessandra é o porto seguro dessas crianças. Mas a Glória Solari está aqui cumprimentando também. Boa noite a todos. O marido dela falou antes, Paulo Moço, e agora ela, a Glória Solari, também é professora, né? Boa noite, Glória. Tudo de bom para você. Mas o Marcos Aurélio devia ser o as do computador, né? Porque ele tem um iCore 7, está para comprar um iCore 9 com memória de 10 GB, se não me engano. Um negócio desse aí, como é que é, Marcos? O meu computador tem vaga lembrança, para você ter ideia. Mas eu confesso que não sou muito apegado a essas tecnologias, não. Sinceramente, meu negócio é isso aqui, ó. É papel, tal. Mas... Venderam você na biblioteca do colégio, foi? Sim, não, mas isso aqui é um painel, isso é uma foto que eu comprei lá aqui atrás. Aqui também tem. Enfim, mas a minha secretária me ajuda muito. Né? Olha ele. Sim. O senhor conhece a dona Will? Eu conheço a dona Will, gente boa. Então, aliás, adorando o senhor. Will, a dona também conhece a dona Will. Também, né? Então, o que acontece? Ela já há muito tempo lida com essa parafernália, né? E o meu convívio com essa coisa aqui é o mínimo possível. É chegar, acessar, mandar uma mensagem que, sinceramente, conforme eu falei, me dá dor de cabeça, né? Me dá sono, me dá náuseas. Não consigo ficar aqui muito tempo com essa tela aqui nos olhos, que isso me causa cansaço logo. Brinco assim uma vez ou outra para ver besteirinha e tal, mas quando você tem que, de fato, fixar, né, trabalhar e fazer pesquisa, você está realmente concentrado, a cabeça funciona de outra maneira, sem sombra de dúvida. Diferente de você estar vendo um videozinho aqui, uma besteirinha, lendo uma notícia, né, algo sem compromisso. Montar e-mail de cada professor, isso tudo realmente mas, de qualquer forma, aprendi, sim, muita coisa. E imagina... Nossa, está dando retorno aí. Alguém está com volume alto.
Então, o que acontece? Trabalhamos em vários lugares. Agora, você imagina cada escola você ter que fazer cursinho. Aí você fica aqui o dia inteiro, não é isso? Sentado diante do computador, tem que fazer isso. Aí vai fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, vai por aí, né? Mas tudo bem, faz parte, estamos aprendendo, né? Já, de fato, eu aprendi muitas coisas. Espero parar por aqui, não quero além disso. Não, vai aprender mais. Não. Vai aprender mais. Eu faltou postar meu vídeo, né? Que aí a Alessandra marcou, olha de vídeo, mas com essa questão da pandemia, eu não estava saindo de casa. Eu falei, Alessandra, eu não tenho condições de fazer um vídeo. Eu estava igual o Capitão Caverna, não sei se vocês lembram desse desenho. Capitão Caverna! Por aí, sem condições. Mas agora deu um jeitinho aqui na barba, dá para botar um vídeo. E olha só, Creche Shalom Coordenação. Lá são as duas Anas, né? Ana Lúcia e Ana Maria. Mas quem está aqui está dizendo o seguinte, ó, boa noite, mãe de Nicolas e Pietra. Olha aí, ó, já com a gente aqui também. Nossa, Nicolas e Pietra. Pois é. Nicolas e Pietra. Nicolas botafoguense roxo. Nossa. É mesmo, é? É mesmo. Não, ele é tricolor. Ele é tricolor. Puxar para o lado dela. Alunos maravilhosos. Os dois, maravilhosos. Os dois. Beleza. E o Carlos Tarifa, ele coloca aqui o seguinte, uma sugestão, uma live, pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil. É uma coisa a se pensar, E ele ainda diz aqui, do tempo do Windows 7. Olha, a Tarifa, no meu tempo não tinha nem Windows, para a tua informação. Era MS-DOS. É DOS ou MS-DOS? Ó, eu sou velho, viu, gente? Eu sou velho. Vocês estão vendo o Marcão aí? Ó, vou mostrar para vocês. Olha o Marcão, ó. Esse garoto é mais novo do que eu. Esse garoto é novinho. Ele trabalha com justiça para aparentar mais idade. Para dar aquele ar de seriedade, né? Porque vocês sabem que eu sou um professor muito sério, sala de aula. Muito! Na sala dos professores. Lê aí, Marco. Olha que coisa linda. Júnior, parabéns. Já é outro nível, né, Júnior? Dá para conversar. Pois voltando aí. Vamos ver se a gente consegue. Era você que estava fazendo barulho na live, né? O telefone tocou. O telefone tocou, se mandou. Não, eu estou pelo telefone. Ele tocou, parou. Já entendi. Ela está por um Galaxy S12 Plus+, sabe? Uma coisa assim do outro mundo. Mas... Vou ganhar de presente? Vou ganhar de presente esse? Você bebeu. Mas vamos... Um Galaxy, Alessandra. Pronto. Pronto. Um Galaxy e um Opala. Vai passar. Mas então, nós vamos ter uma live aqui sobre começar o zero. Para você, então, Alessandra, que ficou a pergunta, você mexeu no computador. Você já cadastrava alunos, cadastrava professores, você sabe trabalhar com isso há muitos e muitos anos. Não que você tenha muitos e muitos anos, mas há bastante tempo você já tem dele. Então, como é que foi para você passar para frente da sala de aula, para frente de uma plataforma? Não, eu tive que aprender, como eu falei, tive que aprender muita coisa, né? Porque é totalmente diferente apenas cadastrar aluno em plataforma. Eu nunca fiz tanto tutorial. Eu pegava o celular, né? Gravava o meu computador. Atenção Google, atenção Microsoft. Temos mão de obra. Primeiro eu pegava com o celular, gravava a tela do computador. Aí depois eu já aprendi a gravar a tela do computador. Foi melhorando um pouco. Fui melhorando, entendeu? Mas agora já está bem mais fácil. Mas no início foi complicado. Graças a Deus. E o que é válido aí citar, né? Porque desde o início o grupo
né? Ele foi muito unido. Então, toda vez, toda descoberta que um tinha, e aí um passava para o outro, um ia gravando o que estava fazendo. Clica aqui, vai para esse lado, bota esse anexo, é dessa forma. Então, isso facilitou muito, né? A gente abria, não entendia certa situação, já tinha alguém no grupo postando alguma coisa, né? Qual era a forma mais fácil, né, de inserir, e isso foi facilitando, foi assim, um ajudando o outro. Acho que na maioria dos grupos, né, eu tenho como exemplo em muita união, não só aqui, como na outra escola também, o povo, assim, um ajudando o outro, um interagindo, assim, até altas horas, às vezes, né, não tinha horário. No início, assim, nossa, quando tudo estava acontecendo, assim, né, bem mais pesado, o povo se ajudou muito. Verdade. O Carlos Tarifa coloca aqui. Oi, Alessandra. Não, dava aquele desespero, o vídeo não está entrando, eu não consigo colocar o vídeo na plataforma, como que faz? Aí um ensina de uma forma, um ensina um aplicativo novo, né? Cada um foi passando e conseguimos. O Carlos Tarifa colocou uma coisa aqui, que eu não vou passar agora não, Tarifa, porque a Ivana Dorvier colocou mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou deixar isso aqui mais para o final. Tá? Eu vou deixar isso aqui mais para o final. Frederico, a Ivana também é professora, pedagoga, lá em Brasília. Tá? Totalmente inserida aqui no contexto. Coitada! Professora também? Eu tenho horror a professor. Olha, eu tenho horror a professor. Olha lá, hein? Eu não lido com essa raça. Mas o que o Tarifa coloca aqui, eu vou passar para vocês. Nem todos os professores gostam de usar PCs ou notebooks. Isso é evolução, não só da educação, mas sim os conhecimentos que temos. O que fazer? Mas aí, eu vou juntar aqui a colocação da Ivana. É um grande desafio para todos, inclusive para os professores. Parabéns a todos pelo empenho. A Rita Jesus também diz aqui, parabéns pela dedicação de vocês. Também professora, maravilhosa, Ritinha. Pois é. E eu também sou. Eu sou professor há mais tempo que vocês todos juntos. Né? Pega o tempo de magistério de vocês, junta, não dá o tempo que eu trabalho. Mas o fato é o seguinte, gente. O que a gente percebeu, e eu converso com muitas escolas, hoje mesmo eu tive uma reunião com o Cinep, e as pessoas, os diretores, eles são praticamente unânimes, praticamente, não é unanimidade geral, mas é quase geral. Tá? Tem casos ou outros que alguns pinçam, mas o nosso caso, por exemplo, aqui, para situar as pessoas, nós somos do Colégio Nossa Senhora das Dores, em São Gonçalo. A professora Alessandra é nossa coordenadora de ensino médio e fundamental, anos finais, nossos professores. Então, o que as pessoas têm colocado, os diretores têm colocado, é que os professores têm trabalhado demais. Os professores têm se esforçado demais. Que os professores, de um modo geral, têm feito coisas assim maravilhosas, com recursos parcos, com recursos muito parcos, uma dificuldade tremenda. E isso por ter hoje 44 anos de magistério. Olha, se eu tenho 44 de magistério, quantos anos eu tenho, hein? 44 anos de magistério e vendo grupos tão estimulados, tão empenhados em fazer o melhor. E vocês são parte disso. Vocês, a professora Regina Silva, a Ivana, a Rita, o Diogo Bonioli, tantos professores, tantos, que não adianta você querer ficar nominando um ou outro, porque isso é um modo geral. Lá onde nós trabalhamos, também nós temos uma infinidade de pessoas que vêm aprendendo principalmente com os próprios erros. E tem gente que ainda diz assim, eu não acreditava que eu fosse capaz
de editar um vídeo. Eu não acreditava que eu fosse capaz de declarar isso, montar isso no computador, usar o mouse de uma forma coerente, e estou conseguindo. Isso eu vejo como fundamental, como algo que tem uma importância além daquilo que a gente está acostumado a ver, além daquilo que a gente conhece. Os professores evoluíram muito. Aquele negócio que a gente falava assim, nós vivemos uma educação da Idade Média. Para, dá um tempo que isso acabou. Tá? Não tem mais professor que viva na Idade Média, não. E eu estava conversando com algumas pessoas essa semana que disseram o seguinte: não, eu quero fazer a sala de aula como área de experimentação, porque a matéria mesmo eu posso trabalhar online, e a sala de aula eu faço como experimentação, o lugar de experimentar, ou seja, fazer as coisas acontecerem. E eu vejo isso com muita alegria, com muita esperança. O professor que normalmente é tão jogado às traças, ele começa a ser visto como a grande esperança do futuro que vem aí. E eu quero saber de vocês o seguinte: é claro que os conselhos nacional e estadual e municipal, eles não vão tornar a aula online, a aula virtual, oficial o tempo todo. Nós temos o ensino presencial, a não ser que surja uma lei, que pode acontecer, mas não me parece algo muito próximo. Agora eu pergunto a vocês, e se vocês pudessem, doravante, oficialmente, ter as aulas tanto presenciais, como, por exemplo, em vez de ficar verificando os exercícios de casa em cada aula, vocês pudessem ter esses exercícios já prontos, já montados, vocês só tirarem as grandes dúvidas e conseguirem progredir com a matéria. Vocês acham que seria uma boa para o ensino aqui no Brasil? Eu queria começar com a Alessandra. Pode ser, Alessandra? Trabalhar os dois. Exato. Trabalhar os dois, o presencial. Primeiro, o que eu queria saber é isso. O ensino virtual, o ensino online, veio para ficar? Essa é a primeira pergunta. Se ele veio para ficar, ele vai trabalhar concomitantemente ao ensino presencial? Porque o presencial vai ter que haver. Eu queria saber isso. Com certeza. O virtual veio para ficar na sua concepção, não como principal, mas como parte de um trabalho? Conta para mim. Como é que você vê isso? Não, o presencial, com certeza, é o mais importante, né? Esse ensino, no caso, poderia ser algo a mais, né? Determinadas atividades, os alunos fazerem dessa forma, fica mais fácil. Como nós já fizemos até formulários, né? Foi uma experiência muito boa, porque é algo assim que você tem a resposta na hora do aluno, né? Então, algumas ferramentas seriam ótimo ser utilizado, né? Agora, o presencial é o principal. Tem que ter o presencial. Eu pergunto, o futuro manterá o virtual? Acho que sim. Trabalhando junto. Trabalhando junto. Quem mais quer fazer? Foi uma forma de preparar todos, né? Entendi. A questão do virtual... Passou a régua na escola da Idade Média? Está tudo relacionado. Com certeza. Indubitavelmente, a presença do professor... Repete, gostei dessa palavra. De novo, indubitavelmente, a questão da sala de aula é algo extremamente importante e necessário. Por quê? Eu posso estar aqui online com a criança, com o aluno, ele vai me fazer uma pergunta, é óbvio que eu vou responder, mas nunca vai ser a mesma coisa de eu estar ali ao lado da criança, sabe, apoiando, olhando o caderninho, faz isso, faz aquilo, você escrevendo, rabiscando ali para ele, ponderando, apontando, de fato, como pode ser feito. Essa questão online, óbvio,
é até uma redundância falar, né? Essa coisa é muito distante, muito fria e, sinceramente, pode vir, pode, mas acho não, tenho certeza que substituir a presença do professor, né, sala de aula é algo realmente muito difícil. E só para uma observação que você fez, que geralmente o professorado é jogado lá, né, nas trevas, e nesse momento todo pelo qual a humanidade passa, nós estamos vendo aí muitas categorias sendo aplaudidas, elogiadas, mas ninguém até agora levantou a bandeira para aplaudir que todos esses que estão lá, os médicos, os cientistas, todos eles passaram pela mão dos professores. E isso ninguém falou. É verdade. Quem mais? A questão do virtual, né? Se vai ficar além do presencial, ao meu ver, não. O presencial ainda é muito importante, não só com o professor, porque o presencial ele também tem toda uma equipe. A escola, né, não é pautada só no professor, né, no docente. Tem toda uma equipe que a criança convive, né, e tem uma afetividade. Eles estão sentindo falta, óbvio, né, de nós, mas também da equipe como um todo. A equipe é muito importante nesse amadurecimento das crianças e dos adolescentes. E a questão do virtual também, além de não ter, né, esse contato geral, ele também é a questão da nossa internet, né? Nem todo mundo, né, se a gente for pegar o nosso país, né, de tamanho continental, a gente vai ver uma diferença enorme, não há igualdade. Então, acho que enquanto não houver uma condição igualitária, não tem como, né, deixar o virtual aí, né, tomar o lugar do presencial. Acha difícil. E outra questão, a Mariana colocou, então a questão, existe todo um corpo, né, de amparo e amparo nessa escola. Então, o que acontece? O aluno ele vai se desenvolver, né, vai desenvolver todas essas relações ali no convívio diário, colega com colega, aluno, professor, funcionários, enfim, como ele vai desenvolver isso? Ele isoladinho, quietinho, no cantinho, mediante uma tela. É meio complicado. Nós somos humanos. Né? Então, essa relação interpessoal é essencial, né, para todos os aspectos sociais do desenvolvimento de uma criança. Não há como ela se desenvolver. Como ela vai assim, conhecer regrinhas de isso aqui é meu, isso é teu, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A questão de limites. Né? Como é que isso vai ser colocado para uma criança? Né? Então, o presencial é muito forte. E você, Cláudia? Foi a única que não falou a respeito. Eu acho que presencial é insubstituível. Só para complementar os colegas, porque eu acho que eles já falaram tudo em relação a isso. Eu acho que o virtual, se vier assim, essa intensidade, é em questão de complemento mesmo. Para agregar, né, algo a mais, mas não para substituir, né? A presença, o afetivo que já foi falado, né, é primordial. Perfeito. Agora eu vou inverter um pouquinho. Eu quero saber o seguinte: vocês estão falando de coisas que são normalmente voltadas para crianças, para pessoas de primeiras letras. Eu quero entender que no governo Temer se falava muito no ensino médio renovador, que o ensino médio teria uma grande parte presencial e uma parte complementando uma carga horária que seria maior, né, poderia ser essa carga horária virtual. Eu duvidei muito disso na época, porque isso não era uma coisa fácil de fazer. Então, eu pergunto, hoje, na atual situação, que os professores foram jogados numa situação nova, que para poder trabalhar seus alunos tiveram que aprender e aprender muito. Hoje, esse ensino médio, colocado uma parte, digamos aí, 30% do currículo virtualmente, será que ele funcionaria? Não com redução de carga horária, não, com acréscimo dessas.
Eu acho que vai depender da maturidade do adolescente, porque nem todos eles têm essa maturidade, né, de seguir direitinho os horários e regras, envios. Não sei ao certo se isso funcionaria, né, tão bem 100%. Acho que teria uma porcentagem aí que não se incluiria. Muito bem. A questão é maturidade, né? E a questão também de compromisso, a questão de concentração, porque o fato é, uma pessoa ficar aqui, sentada 3, 4, 5 horas diante de uma tela, aprendendo certos conteúdos, será que ela vai ter essa disciplina? Será que vai ter essa dedicação? E não é tão simples assim quanto as pessoas falam. É bem mais complexo. Então, você acha que ainda assim seria difícil? No momento, sim. Até porque poderia, não no futuro próximo, mas, digamos assim, muito, muito distante. Primeiro, a pessoa teria que se habituar com esse tipo de coisa, né? Com essa nova tecnologia, digamos assim. Teria que ter um treino muito grande. Aí sim, né, você querer sair da idade da pedra, né, e jogar isso na mão da pessoa. É um passo muito gigantesco. Né? Mas não foi esse passo que vocês deram como professores? Vocês deram esse passo. Sim, mas, professor, nós somos, veja bem, e ainda assim estamos tendo nossas dificuldades. Não são poucas. Não, não disse que não haveria nós dificuldade. temos, Eu pergunto, é possível ou não é possível? Não tão próximo. Na minha visão, isso não vai ser tão fácil assim, não. No futuro, bem de médio para lá. Médio para lá. Tá certo. E pela questão da maturidade, eu acho que eles, né, teriam que amadurecer mais para ter, né, toda essa logística. Eu não sei se eles conseguiriam, e novamente pela questão de até muitos, de repente, irão querer, mas não terão suporte. Quem vai dar esse suporte, né, de aparelhos, de internet, né? O governo querer implementar isso, mas e a questão dos computadores, né? E aí? É verdade. Isso aí conta realmente. O acesso no geral, né? Tem todo um conjunto, geral, né? Exige um conjunto. E aí? Pode continuar. Volta àquela situação que, se não me engano, aquele senhor lá do Mato Grosso colocou, né? A questão de computador e tal. Então, veja, até que isso chegue lá, né, basta dizer que grande parte do país não tem energia elétrica. O Carlos Tarifa está colocando aqui, hoje nós temos a resposta para tudo no YouTube. No YouTube ensina-se tudo, de tudo um pouco, e também é encontrado, o que não se encontra lá, encontra no Google, que eu chamo de fofoqueiro, eu chamo o Google de fofoqueiro. A Adriana Oliveira está aqui cumprimentando, boa noite, Adriana Oliveira. O Christian Oliveira, parabéns pela iniciativa, é muito importante ouvir os educadores nesse cenário em que estamos vivendo. Beleza. Concordo. Excelente professor Christian. É mesmo, é? Professor Christian Eita, fé. E o Gustavo Gilch, lá de Minas Gerais, concordo com a professora Mariana, o professor Mariana e com o Marcos. Então, vocês têm adeptos, hein? Vocês têm adeptos. Mas eu acho o seguinte, acharam também que vocês, professores, não seriam capazes, né? Os professores não vão conseguir fazer, os professores não vão ter condição. E olha os professores fazendo com maestria. Eu acho que a gente precisa dar um crédito também no futuro, um crédito ao futuro, que de repente vale a pena. Você não acha, Alessandra, ou você é contra? Não é bem assim como eu estou falando? As crianças, os professores conseguiram muita coisa, os alunos são mais rápidos do que nós que somos velhos. Quer dizer, vocês são novos, mas eu sou velho. Eu falo de mim. Não, eles aprenderam muito. As crianças também aprenderam muito. No início tiveram dificuldades, tiveram aquele receio, né, de utilizar, mas hoje em dia eles não estão tendo mais dificuldades. Até os questionamentos que eles colocam, determinadas coisas que eles veem na plataforma, encontram na internet, você pode observar que eles estão aprendendo mesmo.
né? Eles estão tirando todas as dúvidas deles. Então, o que acontece? Como eu falei, o presencial é importante. Esse acaba sendo um complemento, né? Esse tipo de ensino, né, online seria um complemento, como um trabalho que o professor passaria, né, ele poderia utilizar dessa forma, né, passar para o aluno dessa forma, através de uma plataforma. Tá? Então, poderia trabalhar com os dois juntos. Já não é um começo? É um começo. Mas, como eles falaram, existe aquela dificuldade de pessoas que não têm o acesso. O grande problema é esse. Isso é verdade. Não são todos que têm o acesso. Isso é verdade. Bom, minha gente... Frederico, só fazer que teve uma pessoa que comentou sobre os vídeos, né, do YouTube, que foi o Carlos pega tudo então. O seu Carlos. Ele citou aí, né, que tudo pode ser pego lá, que, né, que tá tudo ok. Só que muitas das vezes tem que ser observado, porque nisso, né, da gente estar o tempo inteiro acessando inúmeros vídeos, né, eu já peguei inúmeros, né, com problemas de datas, problemas de erros de capitais. Então, tem sempre que, de repente, não olhar somente um, né, buscar outras fontes, não confiar, né, 100%, porque em algumas situações tem erros, né? A primeira que encontra. Exatamente. Muito bem, porque o pessoal tem o hábito de encontrar alguma coisa, por exemplo, diz assim, a manga não faz mal à Covid. Pronto, manga cura a Covid. E aí? Ela não faz mal, ela não cura. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as informações que elas têm. Né? Isso. Bom, ratificando o que a Mariana falou, há que ter um cuidado muito, mas muito grande mesmo com esses sites que tem por aí de A, B ou C, enfim. Para a pessoa que trabalha na área, né, dar aquela olhada, não tanto apurada, mas de leve, assim, há erros crassos que não poderiam acontecer quando você se propõe a botar uma coisa na área X. Né? Eu até comentei com a Alessandra, estava vendo isso assim, mas muitos problemas. Tá? Então, cuidado. Verdade, cuidado. Muito cuidado. Bom, agora as câmeras são de vocês, os microfones também. A internet é de cada um de vocês, mas nós estamos juntos nessa live. Então, eu gostaria de ouvir de vocês as considerações finais. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Marco Aurélio por ter estado aqui, professor Marcos Aurélio Correia da Silva, está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Marcos. Obrigado pela sua dedicação. À disposição de todos aí. E quem Alguma quiser... colocação que você queira fazer para finalizar? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa e tenho certeza de que nós, professores, né, e as escolas de um modo geral, estamos bem atentos a essa questão, né, do ensino das crianças, que os pais não entrem em desespero, como eu já falei para os meus alunos, nada de desespero, que nós vamos dar um jeito para tudo isso, não é nenhum fim de mundo, e que continuemos nessa luta incansável, né, porque educação é isso, é martelar, mas flector, não flangitor. Dobro, mas não. Esse é... Latim Sim. De primeira. Nossa, mãe do céu, é isso aí. Professora Mariana Dorvier, agradecendo pelo carinho, pela atenção, eu gostaria de deixar também a sua palavra para que a gente possa encerrar essa live. Primeiro, agradecer o convite, né? É sempre bom estar ao lado de todos vocês, mesmo que não, né, fisicamente. Parecendo a Xuxa. Bom estar com você, ficar com você. Embora, né, a gente esteja sempre... A mãe. Né, a gente está sempre em contato, né, o que ameniza, né, toda essa situação.
E agradecer aos pais, né, os responsáveis em geral, não só pai e mãe, como madrinhas, tias, avós, né, as avós também são maravilhosas, os recadinhos, né, eu não consigo, eu não sei, me ajuda, né, elas também têm muita dificuldade, agradecer essa parceria, e que para a gente entender também as crianças, os adolescentes, sempre perguntar a eles, né, o que eles estão achando, se montar alguma rotina de estudo, né, sempre colocar eles, né, para decidir junto com o responsável, não, né, dizer, tem que ser assim, né, colocar eles ali junto para poder facilitar tudo, né, porque o emocional de todo mundo, né, tá bem abalado, então só um ajudando o outro que a gente vai passar de tudo isso da melhor maneira possível. Professora Cláudia, mãe do Bento, agora é com a senhora. Eu quero agradecer o carinho, né, o convite também, a iniciativa, né, abrir aqui um espaço para os professores, né, um assunto tão importante. Mas vocês são... Eu peguei professoras mães. Pois é, né? E dizer que continuamos aqui. A Marco Aurélio aí, então. A Marco Aurélio aí. É verdade. Nem professora e nem a mãe. Continuamos com carinho, a dedicação total com os alunos, né? E fazendo o nosso melhor, sempre. Muito bem. Agora é o alto comando, né? Dona Alessandra, professora Alessandra. Câmeras e microfones apontados para a senhora, professora. Muito obrigado pela sua participação. Agora é com a senhora. Eu queria agradecer também o convite. Falar que no início foi difícil para a escola, para professores, para a família, para as crianças, né? Todos nós estamos aprendendo muito, diariamente nós estamos tendo que aprender, mas agora estamos caminhando bem, né? E para que todos tenham certeza, todos estão fazendo o melhor, né? Estão procurando fazer o melhor para que ajudem nossas crianças no aprendizado, né? E, com certeza, morrendo de saudade de todos eles. Tá certo. Carlos Tarifa coloca aqui, buscando a busca. Compartilhe educação, arte e conhecimento. Posição do Carlos Tarifa. Beleza. E amanhã, no dia 23, nós estaremos com os radioamadores e radiocidadãos de São Gonçalo. Você sabia que em São Gonçalo nós temos mais de 100 radioamadores? Aliás, eu me incluo entre eles, né? Eu sou o PU1SAT. PU1SAT. Então, amanhã vamos conhecer os radioamadores de São Gonçalo e saber que eles são extremamente importantes para o mundo inteiro. Vocês sabiam que 11 de setembro a gente recebeu as primeiras notícias tristes de que aconteceu em Nova York, e essas notícias só chegaram porque os radioamadores eram os únicos que tinham energia e que tinham possibilidade de comunicação para passar para o resto do mundo o que estava acontecendo. Não sabia. Pois é, a partir dos radioamadores é que as notícias foram passadas e os serviços foram solicitados, foram os primeiros voluntários no local. Pois é, isso a gente não sabe. E em São Gonçalo existem muitos radioamadores, né? E não são aproveitados para nada. Vocês sabiam disso? Estão disponíveis, tem estação pronta para o serviço público municipal utilizar. Mas o serviço público municipal nem dá mínima. Não vai pagar nada, mas não quer. Tá certo? Então, a gente fica por aqui hoje, gente, agradecendo pelo carinho, pela atenção de todos. Obrigado, professores. Obrigado ao nosso Papai do Céu por tudo, né? E até amanhã com uma nova live, se Deus quiser. Tchau, tchau, minha gente. Tchau. 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 Tchau.